Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Rebouças e estou em mais um Ângulo que Pode. E hoje eu trouxe uma pessoa que eu acho muito especial, uma pessoa que transmite paz, só do jeito de falar, do jeito de olhar, do jeito de gesticular. E é com essa paz que você ajuda muita gente, né, Vivian? Uma psicóloga incrível, maravilhosa. E a gente vai ter um tema hoje que eu acho que vai dar muito assunto, muita coisa para falar. Com Mas antes eu certeza. queria que você fizesse aí uma breve apresentação de você. Muito Vamos lá. obrigada, Adri. Tô animadíssima para a gente conversar desse assunto. Obrigada pelo convite. Você esteve lá no nosso podcast, Sim! Vivian A Salas, e Vivian agora também eu tem tô um aqui. podcast. E eu tô muito feliz de estar aqui contribuindo. Trabalho com a parte psicológica, comportamental, dou treinamentos. Tenho aí uma especialização, uma graduação. Primeiro, minha graduação em psicologia, teologia. E tenho várias formações em coaching, sou master coach, em PNL também, sou master em Uau! PNL. E palestrante, escritora, tenho um livro. Tô cozinhando aí o segundo que vai sair. Uau! E lido com pessoas o tempo todo, levando para um crescimento pessoal, profissional. Ajuda as pessoas a se tratarem, principalmente a sua saúde mental, emocional, para que os comportamentos sejam melhores Sim, e elas possam colher resultados bons. parabéns. Então é o meu dia a dia. Amo o que eu faço, Dri. Eu Amo. sei, De paixão. a gente percebe. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que, como eu disse, né, vai render conversa, não vai? Vai. Nós escolhemos falar sobre variações de humor. Quem aí, gente, conhece alguém que varia o humor o tempo inteiro? Acho que todo mundo, né? Todos nós variamos. A gente é cíclico. Sim, Somos cíclicos. Então a gente costuma, sim, o humor elevar-se, agitar-se mais e também, às vezes, se deprimir, descer, no sentido de desânimo, de um autocuidado, de preservar-se, que eu chamo de um momento ostra. Sabe, quando a pessoa vai para sua hum, conchinha e não quer ter contato entendi. com ninguém, não quero falar o que eu estou sentindo. Não quero É, envolver ninguém. isso, nega a convites, quer ficar mais quietinho. É esses Sim. momentos também. Ciclicamente, na nossa ciclotinia, manhã, tarde, noite, nossa natureza, ela tá adaptada realmente para gerar um cortisol de manhã, aquele pico, pular da cama, resolver a vida, correr atrás No e decorrer do dia vai depois vendo aquela baixa. vai vindo aquela baixa do humor. Porque a gente pensa que o humor, Dri, é uma coisa assim de mau humor, bom humor. Não. O humor, ele está totalmente associado do ponto de vista médico, clínico, da psiquiatria, da psicologia, com relação à nossa energia mental e física, mais a nossa sensibilidade à dor e ao prazer. Então, Certo. são esses 4 caracteres. Então, como que eu tô fisicamente? Eu tô com disposição, eu tô com a minha mobilidade, eu tô dinâmica, eu consigo agir, me mexer, fazer as coisas, ir até tal lugar, levantar. Como é que tá a minha disposição física, essa dopamina? Mentalmente, essa energia, como que tá? Eu consigo pensar e resolver um problema que eu estou na minha cabeça? Eu consigo criar um projeto? Então, essa energia mental. E a sensibilidade, que é da dor e do prazer. Certo. Da dor é o quanto eu estou sensibilizado com a dor. Me acontece um problema, eu me incomodo com ele? Ou não, eu não sinto nada? Como eu lido com ele? A E minha sensibilidade ao certo. prazer é a mesma coisa. Tá todo mundo dando risada, E contando eu uma não história tô. legal. E eu não consigo sentir essa atmosfera, eu não consigo captar isso. Então, toda vez que energia e sensibilidade estão baixas, eu caio para uma variação de humor que a gente chama que é uma depressão do humor, não necessariamente o transtorno de depressão. Certo. O transtorno ele vai se caracterizar através de outras formas. Certo. E isso tem que ser olhado de uma forma
com carinho, porque não é normal. Como você havia dito, se a pessoa ela teve uma variação muito grande, fala, opa, alguma coisa está acontecendo. Eu não sou assim. Isso. Por que isso está me acontecendo, sendo que eu não era assim, eu não era tão quieta assim. Isso. Ou eu não era tão agitada assim. Exato. O que está acontecendo? Isso costuma acontecer durante o desenvolvimento infantil. Nós vamos, primeiramente, a gente nasce muito emocional, muita emoção à flor da pele. Tudo é sinestésico, tudo é a pele que sente. Então o bebê nasce, ele já sente aquele frio daquela sala cirúrgica, aquele desconforto que saiu daquele lugar quentinho que era o útero da mãe. Então ele já chora, sensível demais. É só sensações. Sente fome, chora. Aí vem o leite, aquieta. Então, a variação de humor barulho, já desperta. logo que vem ao mundo, né? Então, é muita sensibilidade, é muita energia. A criança corre, mexe em tudo, curiosa. Então, depois, quando começa o desenvolvimento cognitivo, começa a equalizar, a balancear o nosso humor. Então, é natural a criança fazer birra, é natural a criança brigar. Ô, Vivian, tá? agora então, essa variação acontece. Certo, você está falando da criança. E quando o adulto continua com essa variação do humor da criança? Que a gente vê bastante. Quando... A gente vê adultos ainda, Sim. não é? Quando essas variações, elas persistem na vida adulta, aí nós ficamos de olho, principalmente na adolescência, que a gente chama de segunda infância. Aí sim, a hora que aquilo está persistente, não é nada circunstancial devido a desempenho acadêmico, por conta que está pré-vestibular, ou uma circunstância dos amigos ou da família, aconteceu algo específico e teve uma alteração do humor, se não é nada circunstancial, opa, isso está persistindo ao longo do tempo. Então, aí sim é válido uma avaliação diagnóstica para que a gente possa realmente entender se classifica um transtorno do humor. Porque a variação, ela é, como eu te disse, super normal. Começa lá no nosso desenvolvimento infantil e isso vai se equalizando. Mas isso ficar persistente, aí entra nos distúrbios. Aí entra também ali naquela questão de distúrbio de personalidade já. Porque a variação de humor, ela é tão grande que às vezes, né, a gente... Conheço pessoas assim, enfim, né? E às vezes até na família mesmo, tem uma família muito grande... E da pessoa que um dia acorda de um jeito, outro dia acorda de outro. Isso é muito comum. Isso, parece que não fixa uma personalidade. A pessoa que vive, né? A esposa, um exemplo, né? A esposa, o marido, que tem o cônjuge, né? Que tem essas variações de humor e o cônjuge não quer tratar. Uhum. Olha, tá errado, você tá com muita variação de humor. E aí fala, não vou tratar. Como que esse cônjuge pode lidar com isso, né? Com essa pessoa que tem essa variação de humor? Então, eu acompanho casais. E sim, ambos ou um dos apresenta uma complicação. Essa variável sempre os casais que você faz o tratamento? Faz tratamento com quando você? o problema persiste e as pessoas procuram ajuda, é porque já tem algo instalado, concorda? Uhum. E aí, quando isso está instalado, é porque temos uma problemática. E eu gosto muito de estudar o caso. Eu sou muito investigadora, eu gosto de ir a fundo. E aí eu vou buscando as raízes de onde e vou entendendo aquela pessoa. E se for fazer uma avaliação diagnóstica, a gente faz. Aí eu trabalho de forma interdisciplinar com o quê? Com um psiquiatra, com um nutricionista. A gente cria um protocolo de tratamento. Às vezes, essa pessoa ela não gosta, por exemplo, de exposição à luz solar. E isso afeta, sim, a variação de humor dela, porque naturalmente... É mesmo? Sim, a pessoa não gosta de sair no sol? Tem pessoas que preferem ficar em ambientes mais fechados, mais escuros. Para não ver a luz do sol? Exatamente, não gostam da exposição, Meu Deus. porque já tem uma depressão maior. Já é algo que está instalado. Entende? Então, até isso, a gente observa tudo. A rotina, os hábitos. Eu já fiquei sabendo de pessoas que ficam depressivas quando está nublado. Agora,
Quem não quer ver a luz do sol não sabia. Sim, quanto mais Meu Deus. profundo o vale, mais a pessoa ela vai escurecendo, ela vai indo para ela vai mergulhando num fundo do poço. E ela vai indo, vai indo. Então ela perde energia. Aquelas atividades de rotina que ela tem, que não trazem nenhum esforço, que já é habitual, ela para de fazer. Por exemplo, tomar um banho, por exemplo, ir no lugar que ela gosta de ir, comer. Então ela vai começando a perder interesse por coisas que eram prazerosas. Ela não tem disposição física mais, ela perde a libido. Aí já é um estado depressivo mesmo. Aí já é um estado depressivo, mas de repente aquilo pode passar. Uhum. Porque foi desencadeado por uma circunstância que a gente chama de gatilhos. Certo. Aconteceu uma situação e a pessoa entra, que a gente chama no episódio. Esse episódio, quando que é caracterizado o episódio? A partir de 3 dias. Se a pessoa persistentemente ela está naquele estado por 3 dias, Pode procurar ajuda. já está num episódio. Aí esse episódio pode durar 1 semana, às vezes meses. E de repente ela sai como se nada. Tivesse acontecido. E aí ela volta à vida, acontece outra situação, ela volta para o episódio, o humor dela Não tem desce. nada a ver com transtorno bipolar. Esse pode ser um transtorno bipolar depressivo. Certo. A gente está falando dessa parte inferior aqui, Uhum. da depressão. Uhum. Então, quando a Do variação raso ainda. desce, é depressão. Quando ela sobe, é ansiedade. O que é a bipolaridade? A bipolaridade, ela vem de uma palavra em latim, mania. Né? Então, tem a ver com a ira, tem a ver com a loucura. Então, geralmente, um bipolar, ele vai para extremos, aonde nesses extremos, tanto para cima quanto para baixo, ele pode cometer ações, às vezes, que são irreparáveis. Então, nesses picos, quando a pessoa percebe que a pessoa está entrando num episódio bipolar, num extremo, opa, a pessoa está em crise. E aí toda a família deve ser também orientada para poder lidar com aquele paciente. Por isso que quando é algo já instalado, esse problema ele está crescendo como um tumor que cresce, está sendo maligno, está afetando o ecossistema, é hora de pedir ajuda. Uhum. E antes mesmo, quando percebe-se que é um padrão comportamental, isso é da pessoa mesmo, ela age assim. Opa. Já desde criança é assim, não adianta, é o jeito dela. Então, aí a gente começa a desconfiar de um transtorno de personalidade. Uhum. Não é apenas de humor. Porque o humor, ele é afetado por gatilhos. Entende? Aquela pessoa que é calma e fica explosiva do nada. Uhum. O humor, ele é afetado por gatilhos. Por exemplo, eu tenho casais que quando estão perto, brigam igual gato e rato. Quando estão longe, se amam. Ou vice-versa. Quando estão Que longe, barato, gente. brigam. Brigam muito quando estão longe. Ficam no WhatsApp. E quando estão junto, só love. Então, gatilhos. Ou não, qual que é a solução aí? Não ficar longe ou dar um jeito nesse marido, nessa esposa? É aprender a lidar com os gatilhos. Tem um livro que eu gosto muito do Marshall Goldsmith, que é O Poder dos Gatilhos. Ele, junto com Daniel Goleman, que estuda inteligência emocional, eles são os 2 de Harvard, eles são maravilhosos. Eles estudaram a fundo, cientificamente, a inteligência das emoções. E ele fala do poder dos gatilhos, porque a gente é movida a gatilhos. Se vier um cheiro aqui que de repente me afete negativamente, eu posso começar a brigar com você aqui. Uhum. Do nada. A Vivi ficou estranha. Nossa, ela que cheiro ruim. Começou a me esquisito. dar uma patada aqui, começou a me... Do nada. Por quê? Porque esse cheiro me lembrou algo inconscientemente, talvez isso acontece inconscientemente para algumas pessoas. Quando a gente adquire consciência, a gente já fica alerta aos gatilhos. Opa, isso aqui me desconforta, então peraí. Dri, eu vou tomar uma água e já volto, porque eu tenho um tempo para poder frear esse impulso. Certo. Porque todo gatilho gera uma reação, positiva ou
negativa. Por isso que eu costumo dizer, Dri, que o comportamento, a forma como a gente age, como a gente lida, seja no trabalho, no desempenho profissional, seja no desempenho acadêmico no colégio, na faculdade, seja nas nossas relações, está interferindo através do quê? Do nosso interior. Como que a gente está interiormente? Porque nós podemos estar no mesmo ambiente, com os mesmos gatilhos, luz, som, comida, pessoas, eu estar de um jeito e você estar de outro. O seu humor ir para a valência positiva e o meu negativo. O que difere se o ambiente é o mesmo? Pessoas numa mesma família, criadas nas mesmas condições, por que cada uma se sente de um jeito? Eu costumo dizer que a nossa realidade ela é interna, não é externa. Aqui fora, a gente vê através das lentes de dentro. Por isso que é tão importante a gente limpar essa nossa lente dentro. Porque às vezes tem um ressentimento, às vezes tem um trauma, às vezes tem uma situação mal resolvida comigo. Às vezes eu tenho uma situação que eu não entendi por que fizeram isso lá atrás. E aí, de repente, eu pego isso como uma causa para eu reagir hoje. Então, é muito importante o autoconhecimento. Eu diria que o autoconhecimento ele vai nos levar para essa descoberta pessoal. E aí a gente pode lidar melhor com essas oscilações. Sensacional. Essa limpeza eu acho que é muito importante. Você foi falando aí, você falou alguma coisa da época da faculdade, da época da escola e tal. E eu teve um caso, né, uma ocasião, eu estava aí acho que na 2ª ou 3ª série. Tá. Eu tinha 8 ou 9 anos. E, né, eu tenho minha dificuldade com cálculo, né, por causa do TDAH. E naquela época não existia nem TDAH, ninguém sabia o que era TDAH, nem nada, né? Então, a gente sofria na unha, né? Aí, a professora me colocou na frente da sala para eu falar a tabuada do 7. Falou, você não vai sair enquanto você não falar a tabuada do 7. Eu passei a aula inteira na frente a aula inteira, ali de pé. Ela foi dando a aula dela, né? Naquela época era uma esperando você se lembrar. E toda vez... Olha só. Toda vez que me falam, vezes 7. Quanto que é tal coisa? Vezes 7. Me dá uma... Olha para você ver. Isso vezes 7 dá quanto? Tudo que fala vezes 7. Por quê? Por causa daquilo que eu senti ali na frente da sala. E olha para você ver quantos anos, né? Já fiz terapia, mas eu nunca falei isso para ninguém, na verdade. E aí, quando você falou, agora eu lembrei. Gatilho. O 7 se tornou um gatilho. O cálculo se tornou um gatilho. O cálculo, tudo que eu tenho que multiplicar por 7. Olha só. Entendeu? Por quê? Por causa da vergonha que eu senti na frente da sala ali, que eu tinha que falar a tabuada do 7 inteira. E eu não... Imagina, naquela situação ainda de pressão, aí que eu não ia falar mesmo. Eu não ia falar nem a do 2. Nem... Mas você foi colocada para uma situação imprevisível, não te disseram nada, você ficou ali, né, com a cara de tacho, como assim? Né? Ela poderia ter me avisado ontem, eu teria estudado em casa a tabuada, não, mas foi agora. É que colocava lá no... Mas foi agora. Não, e ainda por cima... uma situação vexatória, ou seja, sabendo talvez, como professora, ela poderia medir o grau de aprendizado, ela está sabendo, o quanto ela tem dificuldade nisso, mas ela não teve essa sensibilidade. Sim. E o que acontece? Isso que você está dizendo, pessoas que não estão bem com o seu humor acabam se tornando um risco para o humor das outras. Porque nós, Dri, nós estamos interligadas. Isso é valioso, porque é realmente isso. E eu até, né, fiz uma reunião hoje e eu falei sobre isso. Falei, olha, se a gente está com algum problema, vamos resolver agora. Por quê? Porque ficar com semblante de que não está gostando de alguma coisa, ou meio quieto, né? E afeta... de repente, o ambiente. Às vezes eu posso ficar assim.
Às vezes eu Ótimo. posso ficar assim, ai, não gostei de alguma coisa e tô mais quieta hoje, ou tô mais agitado, ou tô não sei o quê. Só que aí isso acaba que envolvendo a todos, né? É o ser Pode. humano, E por todo ser natureza, ele humano é prorroga. capaz disso, todo ser humano pode não estar bem, né? Mas essa coisa da energia, do humor, do semblante, eu fui coautora de um livro já, né? E eu falei muito, eu falei sobre isso. Falei sobre. Às vezes você está numa sala e uma pessoa, e tá todo mundo ali numa energia parecida, né? Animado e tal. E uma pessoa tá ou com um semblante que não é positivo, Uhum. ou com uma postura que não é positiva, ou encostada na mesa assim, que não é positivo, ou parado encostado, ela vai Braços braços cruzados, cruzados, ela vai cara chamar a sisuda. atenção de todos e de repente contagiar alguns que são mais sensíveis. Nossa, o que aconteceu? Uhum. O que está acontecendo com aquela pessoa? O que houve? Né? E para você ver o quanto que a energia é o que você falou, né? Sim. O quanto a pessoa que tem a variação de humor, o quanto ela está contribuindo negativamente para todos que estão ao redor. Essa consciência da corresponsabilidade, ela é fundamental. Mas eu não posso entender o impacto que eu causo no outro, no meu próximo, se eu não entendo e assumo como eu estou de problema, de dificuldade com o meu humor. E se eu não sei lidar com o meu humor, obviamente eu vou afetar quem estiver do meu lado. E aí tem pessoas que preferem não pedir ajuda, preferem negar, é o negacionismo, preferem justificar ou, o que é pior, terceirizar a responsabilidade. Eu estou assim porque fulano. Eu estou assim porque tá, mas o que você pode fazer a respeito? Fulano não está aqui para resolver sua vida. O que você pode fazer a respeito? Você pode ir para casa dormir? Você pode ir dar uma caminhada? Você pode respirar fundo e repensar isso? Você pode amassar esse papel e pôr tua raiva aqui agora? O que você pode fazer para se acalmar e não ter um ato impulsivo sem medir as consequências? Porque sim, nesse momento que a pessoa ela sobe a sensibilidade dela, ela pode sim cometer atitudes que podem ser realmente Você estava comentando sobre irreparáveis. o casal, né? Sim, E o marido, ele teve uma atitude ali. isso, uma Explica reação. de novo. É, uma parte reativa. Eu estava atendendo um casal e ali a esposa dando feedback. E claro, nós sabemos como dar feedback. Provavelmente, aí tem toda uma psicodinâmica da família, porque talvez para ele receber um feedback da figura feminina pode trazer para ele uma sensação de inferioridade. Então, assim, talvez na representação sistêmica da família dele, a mãe foi muito protetora com ele. Então, quando uma mulher vem apontar os erros ou dizer alguma coisa para melhorar, isso pode afetar e ele não sabe lidar com aquela frustração. Para receber feedback, é muito importante a gente ser receptivo e nunca reativo. Por mais que aquilo está mexendo comigo, eu vou coçar minha cabeça, eu vou morder minha boca, eu vou cruzar meus braços, eu noto que aquele assunto está me incomodando, mas cuidado com reagir. Porque às vezes começa com um problema e vai terminar com 10 problemas. Porque na hora de reagir, eu tiro da cartola um coelho. Eu pego e falo, ó, é isso? Você lembra de ontem que você fez isso? E daquele outro dia? Ou, de repente, pavio curto, não quero mais. Terminamos. Acabou. Então, pessoas que não têm a tolerância a serem, às vezes, confrontados, a se enxergarem, a aceitarem feedback do outro. Para que o nosso humor se estabilize, a gente trabalha muito. Eu tenho muito esse ferramental, que é o feedback. Porque eu só posso conhecer a Vivian se existir a Adriana. Se a Adriana não existir, eu não me conheço. Se o meu esposo não existir, eu não me conheço. Se eu não tiver espelhos me dando retorno, eu não me conheço.
o quanto é importante o feedback, o retorno das pessoas para mim. Quanto mais as pessoas eu estiver aberta. As pessoas que te amam, que estão do seu lado. Exato. E aberta a ouvir. O que você achou, Dri? A gente agora estava arrumando cabelo antes de entrar na gravação. Era importante seu feedback. Sim. Porque tem coisas que a gente não pode se enxergar. Tem coisas que às vezes são pontos cegos nossos. Sim. Mas sim. o outro enxerga. E aí é importante. Não só o negativo, mas como é bom alguém me elogiar. Como é bom alguém falar, olha, você se dá super bem nisso. Você percebeu que você fala muito bem? Você percebeu? Nossa, eu nunca tinha percebido isso em mim. Que bom que você me deu esse feedback. Então, o feedback do elogio, do reconhecimento, o retorno de agradecer. Essas questões são muito importantes porque a pessoa ela vai construindo o eu dela. Então, isso contribui para normalizar o humor. Porque o nosso humor, muitas vezes, ele varia em função da falta do feedback ou de um feedback muito ruim. E aí, nós ficamos sem poder assimilar. Por isso que fazer terapia, eu sou muito a favor, e não porque eu sou psicóloga, mas porque é um momento de você ter com seus botões, com uma pessoa que vai te ajudar a você se encontrar com você mesmo. Vivian, às vezes... uma palavra, às vezes uma terapia, né? Fazendo uma sessão de terapia com você, 50 minutos, 1 hora. Às vezes a gente está ali conversando, às vezes uma frase que você falou. Pronto. Fez todo sentido, trouxe uma clareza, era o que estava precisando. Às vezes, coisas que a gente já sabe, mas precisam ser ditas novamente, a gente precisa ouvir de novo. De uma pessoa como você, de repente, que sabe colocar numa conversa certa, né? Sabe colocar na hora certa e vai trazer aquele... Era isso, é isso. Mas, às vezes, a pessoa não está no momento de ouvir. Por isso que é tão importante. Não é só eu dar feedback, eu falar o que eu sinto. Tem muitas pessoas que são ótimas para se expor. Falam o que pensam, são a dona da verdade, tudo que vem, apontam, dizem, mas na hora de receber o feedback, não. Então tá contraditório. Eu posso falar, mas eu não posso escutar, eu não vou escutar, ou vice-versa. Eu escuto muito, mas eu não me exponho. Por isso que é tão importante as pessoas buscarem esse conceito e aplicar isso na sua vida. Com a família, eu faço esse exercício com todas as famílias, eu digo, uma vez ao mês, a cada 15 dias, façam um feedback 360. Pai, mãe, filhos, sentem. Você fez isso que foi legal, você fez isso que não foi, a gente pode melhorar nisso. Pai, fala da esposa, fala da filha, fala do filho. Ponto positivo e ponto a melhorar. Só que ali tem que estar todo mundo com o coração aberto a receber críticas também, né? A única regra críticas e elogios, né? A única regra é sem réplica. Essa é a regra. Ah, tá. Eu não vou sem dizer justificativas. Isso. Muito legal, hein? Só recebo. E vou ruminar aquilo ao longo do dia. Vou checar com alguém. Você viu que ele falou isso de mim? Você já me viu fazendo isso? Sim. Eu chequei com você. Aí eu checo, sei lá, com a empregada. Nossa, você já reparou se eu faço isso? Sim. Opa, então todo mundo tá vendo uma coisa que eu não tô vendo. Então, realmente, eu internalizo esse feedback. Checar o feedback é muito importante. Sim. A gente ir detrás, se fica o ar da dúvida. E entender o que é e tentar ver o que pode fazer para melhorar, né? Isso e que é aí importante esse também, esforço né? da mudança. Porque, veja bem, problemas sempre vão existir. Nós estamos aqui para evoluir, Dri. É um breve tempo. Cada um tem um prazo de validade aqui. É um breve tempo. Mas que a gente faça desse tempo uma jornada de evolução, de crescimento pessoal, em todas as dimensões da vida. Seja no conhecimento, intelecto, aprender mais coisas, seja na saúde física, poder cuidar, poder me amar, seja nas relações, poder aproveitar as pessoas, poder isso é muito importante, ajudar né? pessoas, fazer ações. Então, assim, quando eu
me proponho a fazer isso, eu estou sendo protagonista da minha vida. Sim. Realizar sonhos. Mas essas variações estão acontecendo muito em função dessa correria, desse mundo. De comparações. As redes sociais, Dri. Tá acabando com as pessoas. O que Muita acontece? A pessoa olha ali para a rede social e muitas vezes ela poxa, eu não tenho isso. Uhum. Aí Se onde ela não vem tá uma bem. variação de humor. Exatamente. A pessoa pode estar bem, ela olha ali, vem um gatilho, pá. E muitas vezes isso advém também da criação. Eu costumo dizer que a origem, como nós formamos a nossa vida, isso vem muitos gatilhos das nossas variações de humor. Porque às vezes, sei lá, me compararam muito. Olha, seu amigo da escola tirou nota tal. Por que você não tirou? Vocês estudam juntos. Olha, porque fulano se comporta assim. Então, às vezes, essa comparação que vai invalidando a pessoa, lá na frente a pessoa se vê inferior. Uhum. Parece que a grama do vizinho é mais verde, Uhum. não está satisfeita com o que tem, fica só olhando o que não tem, Uhum. fica ingrata, porque nada agrada mais. Você dá presente, você dá tudo e a Se pessoa torna não está ingrata. feliz. Se torna uma pessoa Nada tá ingrata. bom, amarga. Realmente o Por quê? humor fica baixo. Fica baixo. Afeta quem tá ao redor. Vai desanimando e vai criando o quê? Uma procrastinação. Isso que você falou, que você fez hoje na reunião. Gente, vamos falar. Isso é muito importante. Uhum. Porque tem pessoas que se guardam as coisas. E acham, piamente acreditam que o outro tem bola de cristal. Que vai adivinhar o que está se passando dentro da cabeça dela. Quem vai adivinhar? Então é Às importante vezes verbalizar. eu sou assim. Eu acho que tem que adivinhar o que eu quero. Importante falar, Dri. Muito importante falar. Porque às vezes sempre a expectativa vai estar em nós. Eu espero algo. Sim. Mas a comunicação é tudo, né, gente? Tudo na Diálogo vida. é tudo. Seja relação de trabalho, relação amorosa. A comunicação é algo que Relação com nos filho. pertence. Uhum. Seres vivos, plantas, animais e nós. Nós somos os únicos linguísticos. Se comunicar, né? Deus nos deu a palavra. Que dom, né? E a comunicação é importante. Eu ser clara, eu especificar. Tem pessoas que às vezes não é só falar de forma genérica. Às vezes a pessoa entendeu A e eu falei B, mas por quê? Será o erro da pessoa que me ouviu? Não. Na comunicação, sempre o erro, a responsabilidade, vamos dizer assim, é do interlocutor. É da pessoa que está falando. Sim. Por isso que é tão importante a gente se atentar. Quem é o nosso público, quem é o nosso receptor e a gente adequar aquela comunicação. Se essa pessoa é mais visual, eu não vou falar agora, porque ela é pouco auditiva. Se eu falar agora enquanto a gente está no trânsito, dentro do carro, ela não vai pegar. Mas se eu mandar um texto para ela, no Escrito, WhatsApp, se ela ler, ela vai lembrar. Ela vai registrar melhor. Então, como é importante, comunicar é um treinamento, é aperfeiçoar cada vez mais. E tem técnicas para isso, tem treinamento para isso. E a comunicação, sim, ela é a nossa maior ferramenta de vida. Nos pertence à nossa espécie humana. É importante a gente usar a nosso favor. E para a variação de humor, é importante a gente falar, olha, eu não tô legal hoje. Não é nada com você me desculpa, mas vai passar. Olha, o que você falou agora, eu fiquei desconfortável. Eu tô me sentindo um pouco triste com essa situação. Podemos falar outro momento? Que é a comunicação não violenta. Que é a forma que eu tô emocionalmente alterado, mas eu posso falar, continuar na conversa sem levar para uma briga. Então, eu falo do que está acontecendo, sem julgar a pessoa. Então, sem falar da pessoa, eu apenas falo do que aconteceu, da ação. Digo como me sinto, falo o que é importante e depois eu faço um pedido. São 4 passinhos. E Olha aí que bacana. eu consigo navegar. Esses 4 passos.
tá? Então, por exemplo, fulano, você... uma coisa que incomodou. Você, no trabalho, por exemplo, fulano, você esqueceu ontem, a janela ficou aberta, por exemplo. A janela ficou aberta. Eu tô falando da ação. Choveu e entrou água. Eu tô falando da ação. Eu fiquei super preocupada porque tinha o tapete aqui, molhou tudo. Me senti preocupada. E agora é importante a gente organizar aqui. Você me ajuda? Você checa as janelas antes de sair? Pronto. Eu fui resolutiva. Eu não problematizei. Eu fui resolutiva. E isso é o que está faltando hoje para as pessoas. Serem mais resolutivas. E a comunicação vai nos dar vai ser uma ferramenta para a gente orientar e não problematizar. Porque quando a gente começa a fazer daquele problema um problemão, a variação do humor entra. E aí... E afeta a todos ao redor. Afeta tudo. E é incrível, uma coisa pequena contagia. Se torna uma coisa horrível. Contagia. Que vai tornar outras coisas horríveis. É uma cadeia. E vai contaminando. E de repente, o cachorrinho que está em casa, que não tinha nada a ver com isso, paga o pato. Porque eu chego lá e eu dou uma bronca nele. Porque eu guardei algo, não comuniquei, fiquei com aquilo ruminando. É igual os vídeos que a gente vê, né? E aí chega um momento que alguém O funcionário levou um xingo do chefe, aí ele chega em casa, acaba com a raça da cachorrinha, a cachorrinha vai lá e morde o calcanhar da dona. A dona vai lá e xinga o filho dela, e aí vai uma cadeia. Mas eu acho muito legal o seu jeito de trabalhar. Porque é sempre para trazer essa leveza para as pessoas. Porque o pesado ele já vem sozinho. Sem a gente pedir, né? Exatamente, já se instala. Já se instala. Então, se a gente não tiver o tempo inteiro, né, trabalhando o nosso cérebro, trabalhando os nossos costumes, trabalhando, acho que todas as questões que a gente puder para a vida ser mais leve, a gente acaba entrando nessa onda de tensão, correria, tensão, correria, tensão, correria. E aí tudo vai ficando mais pesado, você recebe né, se alguém foi, né, tiver de mau humor do seu lado e você já tá desse jeito, aí você cai, né? Você cai. Eu costumo dizer, as pessoas não podem se acomodar com os problemas. Tem pessoas que convivem com problemas há anos. Pegam eles como um pet de estimação. E não. O problema não é pra gente estimar ele, adular ele, ou fazer ele ser hipervalorizado. O problema foi feito para ser resolvido. Na verdade, nós fomos criados por Deus para solucionar problemas. A vida, ela é... Estamos aqui para solucionar isso. problemas. Então, não podemos nos acomodar com aquilo que nos incomoda. É importante a pessoa fazer algo a respeito. Então, você que está assistindo aqui hoje o nosso podcast, aqui esse bate-papo sobre variação de humor, é muito importante. Se você percebe que isso está se potencializando, aguçando, prejudicando, porque qual que é o termômetro? Está causando prejuízo? Se eu não me prejudiquei e não prejudiquei ninguém, foi só uma variaçãozinha. Tá tudo certo, como diz o nome, variação vai passar. Certo? Agora, distúrbio é instalado, ou seja, aquilo já está começando a criar um prejuízo. Prejudicou minhas finanças, prejudicou minha saúde, prejudicou meu sono, prejudicou meu casamento, prejudicou... Opa! Peraí. É hora de pedir ajuda. Nós estamos numa era onde a saúde mental ela está realmente preocupante. Preocupante. E o que a gente espera, o que a gente conversa muito nas comissões, nas reuniões da psicologia, nas federações, é exatamente isso, é essa preocupação do que está por vir. Porque está tudo muito acelerado. Tudo está muito inconstante. Tá assustador. Um dia sim, um dia não. Um dia quero, um dia não quero. Então é muito importante, aí eu quero dar uma orientação aqui para ser uma, vamos falar assim, uma sala mestre do seu cérebro. Conheça o que você é bom. Conheça o que você tem de qualidades. E viva a vida aflorando essas qualidades. Conheça o que você tem de fraqueza. Conheça as suas dificuldades.
e viva a sua vida melhorando essas fraquezas, para que elas possam crescer e não prejudicar o que você é maravilhoso, o que você faz muito bem. Conheça, através das fraquezas, se você tem resistência a mudar, quais são os medos? Porque medo é a nossa emoção primária. O bebê, a primeira emoção que a gente sentiu, Dri, foi medo. Não foi amor, foi medo. Quando a gente sai para cá, é medo. É o desconhecido, é o que está por vir. E aí depois vem o amor, cobrindo esse medo. Por isso que eu costumo dizer, o contrário de amor não é o ódio, é o medo. É o medo. É muito importante a gente tratar os nossos medos, os bloqueios, as travas, porque a gente está aqui, às vezes está na ponta do meu nariz a solução, mas o que me impede de fazer o que é para ser feito? Quantas pessoas esperam a morte, esperam um luto, esperam o final para... eu deveria ter falado. Deveria ter feito Eu isso. deveria ter feito. Então, gente, não deixe para depois. Se resolvam, isso é muito importante. Variação vai existir, ela acontece, passa, mas o que se instala, o que já está persistente, não prejudicando, é normal, tem que tomar uma iniciativa. Faça algo a respeito. Procurem a Vivian, gente. E não, e é assim... uma profissional maravilhosa. Sim. Tem várias coisas, né? Eu acho que a terapia, eu acho que todo ser humano precisa de fazer terapia. É saúde. Mais um exercício físico, né? Mais uma alimentação saudável, mais uma leitura. Quem não consegue ler, não gosta de ler, tem os podcasts, né? Eu estava falando para minha filha hoje, falei, filha, vai lá, vê podcast. Ela gosta de ouvir? Gosta. Então, falei, procura podcast dos assuntos que você gosta, até da sua matéria. Tem podcast de tudo hoje. De tudo. Então, eu acho que a gente tem essa vantagem. Nas redes sociais, elas estão aí. O digital está aí para ajudar a gente também. Exatamente. Né? Então, ouça, né? Ouça, assim, né? Ajuda vem de todo lado, né? E assim... A gente só não pode estacionar, paralisar, né? Eu sou assim, a síndrome da Gabriela, né? Exato. Sou assim, vou morrer assim, né? Tem que buscar, né, uma ajuda. Nós já comprovamos cientificamente, recente, isso não tem 20 anos, que foi comprovado que o cérebro ele é neuroplástico. Nós podemos mudar o DNA, nós podemos alterar as proteínas dos neurônios, nós podemos fazer isso através de pensar diferente. E pensar é uma escolha. Mudar o rumo do pensamento. Pensar é uma escolha, não é algo involuntário. Eu pensei involuntariamente. Sim, nós estamos aqui agora e o nosso sistema todo ele está funcionando involuntário, independe da nossa vontade. O sistema respiratório, tudo está trabalhando automático e involuntário. Mas pensar é voluntário. Eu escolho o que pensar. E o medo vai embora, né? O medo desaparece. Mas o que conversar com Deus, né? Sim. Eu acho que conversando com Deus, você consegue mudar o seu pensamento, mudar o rumo ali daquele sentimento, né? Daquele medo, né? O que acontece é que nós temos um sistema de defesa. Quando a gente fala de psicologia, que é o estudo da parte psicológica, das emoções, desse campo mental, onde residem as emoções, os pensamentos, o que acontece? Nós temos um sistema que é como, digamos assim, é como um sistema de defesa, assim como o nosso sistema imune, que reage a tudo que vem invadir o corpo. Na nossa psique, nós temos um sistema de defesa que se chama sabotagens. Aí é outro podcast. Sabotagem. Aí é outro podcast. Então, quando a pessoa resiste à mudança, simplesmente é porque ela está acreditando que se ela passar a mudar, algo de ruim vai acontecer. O medo. E aí ela não muda. Então, por exemplo, é importante você falar. Não vou falar. Por que você não vai falar? Não, porque vai que dá zebra. Vai que dá briga. Né? Não, se eu falar, vai me bloquear. Se eu falar, vai me demitir.
Então, o medo de perder, o medo de ficar sozinho, nós temos uma coleção de medos. Por isso que é tão importante, pais que nos assistem, com as suas crianças, quando manifestarem o medo, primeiro acolham, tragam de uma forma lúdica, dependendo da idade, a realidade, para que possam vencer e superar seus medos. Sim. Porque senão nós vamos colecionando medos. Isso. E os medos levam à sabotagem. É o que eu costumo dizer. Os traumas, né? Vai cada dia, peguei trauma disso, peguei. Quando você vê, você tá cheio de traumas. Mas a gente vai marcar outro podcast. Mas isso não é desculpa, hein? Não é desculpa, não é desculpa. Não. Para todo cliente, quando vem, eu falo, esse probleminha aqui, sinto muito que você tá me contando. Eu gosto dele. Olha, esse probleminha, você não vai estimar mais ele. Você veio aqui para tratar, então não dá para ficar adulando ele mais. Sim. Vamos mudar. Então, assim, vamos resolver a si mesmo, vamos cuidar da própria vida. Eu falo que quando cada um cuida de si, é um favor para o mundo. Sim. Cuidar da saúde mental, dessa variação que pode estar problemática, buscar ajuda, pedir ajuda. Nossa, isso é sensacional. Agora tem gente que às vezes não quer ajuda, Adri. Sim. Isso pode acontecer. Sim, tá? Isso é muito comum. E como fazer com quem não quer ajuda? Se alguém não quer ajuda, a única coisa que você pode fazer é: eu estou aqui. Quando precisar de ajuda. Porque muitas vezes a melhor forma de ajudar alguém que não quer ajuda é não ajudar. Não ajudar, né? Porque quanto mais você tenta ajudar, pior é. Entende? E ainda você ainda acaba sendo culpada. E aí a pessoa vai aprender pela própria experiência. Sim. Tá? Olha, Vivian, o que eu falei que ia ser pouco, né? Temos muitos assuntos. Gente, a Vivian Salas é uma pessoa, como eu falei no início, muito especial. Vocês viram, né? Quem nos ouviu, nos assistiu, viu o quanto ela realmente é especial e o quanto ela pode contribuir para a vida de muita gente. Muito obrigada por você ter vindo, por estar aqui. Eu que agradeço. Eu quero que você deixe os seus arrobas aí. Sim. Bom, o arroba Vivian Salas _oficial, que é o Instagram. Vivian Salas Oficial, que é o Facebook. Vivian Salas Oficial também, o YouTube, o Spotify. Então, Vivian Salas. Assistam os podcasts. Isso lá no nosso Spotify, no Deezer, tá lá nas plataformas. A Vivian foi uma das pessoas que eu tive o prazer de fotografar nesses 11 anos como fotógrafa. Sim. Né? Então, hoje ela está aqui no Ângulo que Pode, agraciando aí a nossa tarde de hoje. Obrigada por ter vindo, querida. Eu que agradeço, Gratidão querida. mesmo. Valeu. E até o próximo Ângulo que Pode.